Natureza e cultura. Esses são dois temas que já foram muito largamente discutidos. O que a teoria junguiana, o que a narrativa que aparece na teoria junguiana poderia nos dizer a respeito destes temas? A primeira coisa que é importante a gente reconhecer que a narrativa junguiana nos aponta que não temos acesso direto a nada imediatamente dado. Ou seja, tudo que nós vivemos, tudo que nós conhecemos de alguma forma, elas dependem de uma interpretação, depende de como aquilo vai ser vivido e vai ganhar sentido e significado. Então, quando é falado de natureza, parece que eu tenho acesso, porque eu estou falando o quê? De árvores, de plantas, falo de algo que é literalmente dado como natureza. Mas, do ponto de vista junguiano, nunca temos acesso direto à natureza em si. Ela é experimentada, ela é vivida de acordo com momentos e circunstâncias da cultura. Eu escolhi tratar esse tema a partir da ótica de um pensador, de um filósofo chamado David Hume, filósofo escocês do século XVIII, e que produziu um livro muito importante para a história da filosofia chamado Tratado da Natureza Humana. Ele descreve o ser humano, em termos da sua constituição, como sendo um ser determinado por elementos naturais. Então, no caso do ser humano, nós nascemos com uma inteligência, obviamente, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, mas além da inteligência, da razão, nós também temos um componente que é instintivo. Por conta disso, então, boa parte do que nós somos, do que determina o nosso comportamento, inclusive o que determina aquilo que nós chamamos de conhecimento, nada mais é do que comportamento instintivo implantado em nós pela natureza. E cultura seria diferente da natureza? O que a gente chama de cultura também não depende de uma interpretação? Do ponto de vista junguiano, todas essas coisas, natureza e cultura, elas dependem de interpretações, e quem vai dar interpretações é o conjunto associativo que dá sentido e significado para as coisas que cada um de nós vivemos. Então, tudo aquilo que me afeta, qualquer que seja a experiência, provoca em nós uma reação. Então, nós não somos receptores passivos das experiências que nos atingem. Essa ideia que nós produzimos a partir das vivências vai para a memória, e o conjunto de toda a memória que eu tenho, de tudo aquilo que eu vivenciei de alguma maneira, processei e guardei, tudo isso é fruto de uma relação, de uma mesclagem, né, que dura a vida toda entre aquilo que é dado naturalmente e aquilo que é dado culturalmente. Esses elementos podem aparecer como elementos em oposição, mas se a gente vai através deles, olhando como imagens, como conjuntos associativos que dão sentido e significado, talvez a gente possa perceber que, mais do que distanciados, eles são maneiras de se aproximar de elementos. E aí talvez a natureza não esteja tão distante da cultura e a cultura não esteja tão distante da natureza. Talvez a gente esteja falando de antinomias, em que, ao se colocar natureza, imediatamente já se colocou a cultura, e ao se colocar a cultura, ela não existe sem natureza. São duas faces da mesma moeda, são dois elementos que se ressignificam em si. O homem tanto é essencialmente cultural, quanto é essencialmente fruto da natureza. O que resulta numa concepção de homem que é misto, né? O que o homem não é? Só natural, obviamente, nem só cultural. Isso nós não somos. É preciso que o homem entenda que ele é igualmente dependente da natureza e da cultura. E passe a assumir responsabilidade, passe a cuidar, passe a considerar a existência como dependente do cuidado com a cultura e com a natureza.